Bom dia a você, a paz de nosso Senhor Jesus. A Bíblia diz em Atos 10, versículo 42, e nos mandou pregar ao povo e testificar que Ele é o que por Deus foi constituído, juiz dos vivos e dos mortos. Jesus mandou que pregar o seu evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê já está condenado. Porque a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, e não querem vir para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. O amor de Deus foi manifestado no Filho por toda a humanidade. Jesus veio, sofreu e padeceu toda sorte de humilhação, tudo que uma humanidade capaz de fazer o mal, projetado em seu coração, foi capaz de direcionar todo a Jesus Cristo, ao próprio Deus em carne, manifestado, pois Ele é o Verbo, e o Verbo habitou no meio de nós, e nós vimos a glória do unigênito do Pai. A glória de Deus estava andando diante dos homens, no meio aos homens, porém os homens não conseguiam enxergar esta luz gloriosa, esta luz poderosa, essa luz divina. Mas o Evangelho está sendo anunciado em testemunho aquilo que Jesus veio fazer nesta vida. O propósito de Deus pelo seu Filho Jesus é que todos os homens se arrependam e venham ao conhecimento da verdade. Em João 8,32 está escrito assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Só a verdade de Jesus liberta o homem do vício. Só a verdade das Escrituras liberta o homem da escravidão de Satanás. Só esta verdade da Bíblia Sagrada tem o poder de transformar a vida do homem pecador na vida do homem transformado nas mãos de Deus. Pois Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus fala assim: eu sou a luz e vim ao mundo, e quem me vê, quem me segue, não permanece nas trevas, mas tem a luz da vida. Lá em Salmo 119, e versículo 105 está escrito que lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. A luz, ela clareia os pés do homem. O homem anda aqui neste mundo, mas a luz gloriosa de Cristo o conduz a andar sempre em retidão, na separação total deste mundo. Porque o mundo passa, a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida, mas a palavra, aquele que faz a vontade do meu Pai, permanece para sempre. A Bíblia diz que vai passar os céus e a terra, mas a palavra de Deus não há de passar. Tudo que foi escrito, desde Gênesis até Apocalipse, tem maior sentido aos dias de hoje, pois já estamos vivendo a derradeira hora, os últimos dias da Igreja de Cristo aqui na terra. Hoje há tempo para que o pecador se arrepende. Hoje há tempo, pois a porta da graça está aberta, está escancarada para todo mundo. Quem quiser, venha até Jesus. Primeiro terá que renunciar a si mesmo, negar a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo. Depois vai ter que cada dia mais vencer, pelo sangue de Jesus, branquear as suas vestimentas no sangue do Cordeiro, para que possa ter direito ao fruto da árvore da vida e entrar na cidade santa pelas portas. O reino de Deus é chegar até vós. Arrependei-vos, pois Deus quer do homem é o arrependimento, é um coração quebrantado, é um coração contrito, é um coração voltado aos seus caminhos, aos seus olhos. Pois Deus olha para a humanidade e procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Jesus está chamando: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei.
Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma, porque o meu fardo é suave e o meu jugo é leve. Jesus tem o poder de transformar o homem em nova criatura, somente pelo poder do seu Santo Espírito, que cooperava com a igreja e que coopera com seus servos nos dias de hoje. Tem este poder de convencer o homem ao arrependimento, de convencer o pobre pecador para que ele olhe para os céus e encontre a saída, a solução, a esperança que tão só é no nome de Jesus. Em Atos capítulo 4 e versículo 12 está escrito: e nenhum outro nome há dado debaixo dos céus pelos quais os homens serão salvos. O único nome que é nomeado sobre todo e qualquer tipo de nome é o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O nome de Jesus está acima de todo qualquer tipo de nome que se nomeia, pois o nome dele é supremo, é poderoso. O nome de Jesus, neste nome há esperança, neste nome há refúgio, nesse nome há auxílio, neste nome há solução para os problemas humanos. O que a medicina não consegue resolver, ao nome de Jesus pode todas as coisas. O apóstolo Paulo diz lá em Filipenses, dizendo assim, que todas as coisas, todas as coisas convém, pois tudo está escrito, e a palavra de Deus está se cumprindo cada dia mais. Todas as coisas eu posso naquele que me fortalece. Então é Jesus a única solução para a humanidade. Uma humanidade que está indo de mal a pior, está indo de um abismo para outro abismo, está caminhando sem poder ver, tem olhos mas não vê, tem ouvidos mas não consegue ouvir, tem boca mas não consegue falar, porque tornaram-se semelhante a uma estátua. É isso que diz a Bíblia em Salmos. Salmo 115 diz que a estátua, ela tem boca mas não fala, tem ouvidos mas não ouve, tem olhos mas não vê, tem mãos mas não apalpam, tem pés mas não andam, nenhum som sai da sua garganta, pois é imaginação da mente do ser humano. A imagem de escultura é vaidade, ensino do madeiro é a mentira. Toma cuidado para que você não ande no tempo da ignorância. Tome cuidado para que você não seja ignorante consigo mesmo e com o próprio Deus que o formou e chamou para o seu decreto. A Bíblia diz que quando o ser humano ele sai da sua casa e ele anda, ele não sabe para onde vai, aonde está e nem para onde ele está indo, fica perdido. É assim todo aquele que está sem Deus. Ele pensa que tem Deus no coração, que o caminho que ele segue é o caminho de paz, caminho de vida, é o caminho de harmonia, de comunhão. Mas a Bíblia afirma que o caminho que o homem segue são caminhos de morte. O caminho que nos leva à vida e nos conduz à luz eterna é Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé, redentor da igreja, príncipe da paz, conselheiro Deus forte, o Emanuel Deus conosco. É aquele de quem está escrito na lei de Moisés, nos salmos e nos profetas. Todos eles indicavam que Cristo é o Messias, o Filho do Deus vivo, a esse cujo Deus o ressuscitou em meus mortos ao terceiro dia, e ele subiu ao céu, e da mesma feita que ele subiu, ele voltará. Foi assim a palavra dos anjos que falaram aos galileus: não veste este homem, este mesmo Jesus que os teus olhos estão vendo, subir aos céus? A esse mesmo descerá, mas porém ele vai descer agora para julgar os pecadores da terra. O homem que contaminou o seu corpo, que contaminou o seu meio ambiente, a sua vida, desprezando a Deus, porque os seus interesses eram mais favoráveis do que cumprir o preceito de Deus, os estatutos de Deus. Se arrepende enquanto é tempo, porque vai chegar tempo que não haverá mais tempo para o arrependimento. Vai chegar dia em que clamarão ao Pai e Ele não poderá ouvir,
Vai chegar tempo em que clamarão a voz do Senhor dos Exércitos, mas não será dada nenhuma resposta. Hoje, o tempo para o arrependimento é hoje. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração. Creia na mensagem da cruz, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nela crê. Creia no Evangelho, porque é o poder de Deus. O homem inventa muito tipo, dá pretexto para tudo, dá desculpas para tudo o que vai fazer, principalmente quando é para aceitar ao ser divino, ao ser todo-poderoso, ao nosso Senhor Jesus Cristo. Você faz uma pergunta para uma pessoa, você não quer entregar a sua vida para o Senhor, os seus caminhos, e confiar nele, e tudo ele fará? A pessoa diz: ah, não senti hoje, não senti meu coração de o aceitá-lo, não senti meu coração de poder confiar nesse Deus ainda. Mas possa ser que seja tarde demais, porque são cerca de 3, 4 pessoas que morrem por minuto, por segundo. São cerca de 180 pessoas que morrem por minuto. E impressionante que a maioria que está morrendo sem a preciosa salvação, sem a salvação que foi conquistada a preço de sangue. A maioria dos que estão morrendo sem a paz que vem de Deus, sem a salvação que vem de Deus, porque ignorou o perdão dos pecados, porque quiseram acreditar nas fábulas, nas mentiras e nas heresias do homem dado por Satanás, porque o Satanás ludibria a mente do homem. Há um ditado no mundo que diz assim: mente vazia é a oficina do cão. Bem verdade é este ditado, porque quando o homem não está com sua mente, com a mente de Cristo, logo a sua mente passa a ser dominada pelas forças satânicas, pelas forças das trevas, e aí passa a ser utilidade exclusiva de Satanás. E Satanás faz o que bem quer, o que bem entende, o que bem quiser com essa pessoa, porque tornou-se serva dele. E a Bíblia diz lá em João 8, que aquele que se torna escravo do pecado, se torna escravo, e não pode ter força nenhuma para poder sair e fugir dele. Mas quando o homem, ele reconhece que Deus deu o seu único filho para dar a vida eterna àquele que crê nele, quando o homem reconhece que só Deus, só Jesus salva o homem da condenação do inferno. Muitas religiões dizem que o inferno não existe. O ímpio diz que o inferno é aqui na terra. Muitos não creem mais na vida eterna, por isso constrói impérios, constrói os seus recursos aqui nesta vida, cuidando que esta vida seja causa de grande ganho. A vida vindoura não deseja mais em seu coração, porque a preocupação só está nesta vida. Mas saiba de uma coisa: depois que o homem morrer, seja lá ele quem for, moço, velho, criança ou idoso, jovem ou adolescente, seja ele quem for, se morrer e não se converteu dos seus maus caminhos, não se arrependeu dos seus pecados, não recebeu o perdão de Deus através do sangue de Jesus, esse tal será lançado no fogo do inferno. Lá Jesus falou que haverá pranto e ranger de dentes, o que é a segunda morte. Por isso que ele mandou pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Nós não viemos aqui cobrar dinheiro de ninguém, nem pedir dízimos e nem ofertas. Viemos oferecer de graça o que nos foi entregue de graça. De graça recebestes e de graça dai. O evangelho, a salvação, porque ninguém se compra a salvação que vem de Deus, porque a salvação é pela fé. De graça fomos salvos, porque a fé que vem de Deus é um dom de Deus. Nem todos a têm, porque a fé que o homem tem é natural. Todos têm uma fé, mas acontece que essa fé é natural, a fé de crer naquilo e poder o adquirir. Mas a fé que vem de Deus, capaz de crer e fazer o crer que Deus o ressuscitou,
o seu único filho dos meus mortos e constituir o juiz dos vivos e dos mortos. Esta fé é preciosa. Esta fé é mais refinada do que o ouro puro no fogo. Esta fé, ela é precisa e muito valorosa. Aquele que a tem, e indo pregar e dizendo: é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebestes e de graça dai. É isso que Jesus mandou a sua igreja fazer aqui na terra. A missão da igreja aqui não é para ficar pedindo dízimos e nem ofertas, porque nós não vivemos mais o judaísmo. A igreja vive cristianismo. Todo aquele que quer ser justificado pelas obras da lei, da graça tem caído. Pois nenhum homem será justificado pelas obras da lei, mas sim pelas obras da graça. E a graça foi manifestada a todos quando Deus deu o seu único Filho para resgate à humanidade que havia se perdido a comunhão com Deus. E a humanidade andava em devastação, como até hoje está andando. O pecado que o homem comete, o pecado que a mulher comete, aos olhos de Deus é abominação. Por isso que você vê uma sociedade, uma humanidade cada vez mais desprezar a mensagem do Evangelho, pois não tem mais fé para crer nessas escrituras, porque já foi enganado. Há muito tempo está sendo enganado. O homem, cada dia mais que passa, ele vai de mal a pior. Os seus caminhos são caminhos tortuosos, são caminhos maus, e não quer reconhecer que estão servindo ao diabo, porque tem medo de falar diabo. Aí as pessoas falam: mas só os crentes que conseguem ver o diabo, só os crentes que conseguem ver, porque só fica falando do diabo, porque não fala do Evangelho, porque não fala de Deus. Por que, infeliz? Porque se você não se arrepender, esse diabo que nós tanto fala, que ele vai levar sua alma para o inferno, ele não é uma fábula, não é invenção humana, ele é aquilo que está escrito nas Escrituras. Em João 10:10, o diabo, o ladrão, veio para matar, roubar e destruir. Ele não veio te fazer feliz, ele não veio te fazer mais alegre, ele veio e foi te matar. E cada dia mais que passa, ele consegue, quando ele te doutrina na sua satânica doutrina, quando ele te prende nos seus vícios, seja ele por cachaça, por maconha, por sexo, por músicas profanas, entre outros e mais e mais. O diabo consegue enganar o homem, porque se ele conseguiu enganar um terço dos anjos, que é criatura santa, que não tem pecado, imagina um homem mortal, pecador miserável. A esse se torna presa fácil em suas mãos. Arrependei-vos, pois é chegar até vós o reino de Deus. Ide por todos os lugares, curai os enfermos, expulsai os demônios. De graça recebeu e de graça dai. A igreja recebeu a autoridade do próprio Jesus de curar os enfermos, de expulsar os demônios. Por que não se vai mais se ver esses tipos de milagres nos dias de hoje? Devido a uma grande incredulidade que crescera diariamente, tanto dentro do meio evangélico, como no meio mundano, no meio ímpio. As pessoas não conseguem mais crer nessa mensagem. O poder de Deus não consegue alcançar ela, devido à barreira da incredulidade, a murmuração, o pecado, que fazem separação entre vós e o vosso Deus. Mas Jesus, ele não faz acepção de ninguém, ele chama todo mundo, porque ele falou aos seus servos: ide pelos becos, pelos valados, pelos bairros, e chamai, convidando para a festa nupcial do Filho do Rei, a festa que dará-se no céu, o casamento do noivo com a noiva, do esposo com a esposa. E ele mandou chamar os mancos, os aleijados, todos, prostitutas, chamar todos, ladrões. Ele mandou chamar todo mundo, para que possa fazer parte desta festa espetacular que acontecerá no céu.
chame os bons e chame também os maus. Mas acontece que ninguém quer dar ouvido ao convite do rei. Estão desprezando o convite do rei. Estão desprezando a esse convite especial. Jesus está convidando. Quem quiser fazer parte das bodas do Cordeiro, vai ter que morrer para este mundo. Morre a velha criatura. O velho Adão que mora dentro de você, vai ter que morrer. O Adão que gosta de cachaça, vai ter que morrer. O Adão que gosta de pinga, vai ter que morrer para este mundo e viver para Cristo, e Cristo viver nele. Jesus está voltando. A Bíblia diz que ele já está às portas. O apóstolo Paulo, o apóstolo João falou que ele vai voltar como ladrão. Qualquer pessoa que já foi roubada aqui na terra, antes dela ser roubada, o ladrão não lhes avisou que dia, que hora, em que lugar essa pessoa ia ser roubada, porque ele não avisa. Jesus comparou a sua volta como um ladrão, porque o ladrão ele não bate na sua porta dizendo que vai roubar você. O ladrão não fica dormindo no ponto quando ele vai te roubar. Ele não avisa o dia nem a hora, mas ele vem de surpresa. Quando você menos espera, o ladrão vem e te rouba, te saqueia, te furta. O relâmpago, o assalto relâmpago é uma das descrições mais impressionantes. É tão rápido que a pessoa não consegue, fica dormindo e ela pensa, será que foi isso que aconteceu mesmo? Ou será que eu estou tendo um sonho? Isso foi um pesadelo que aconteceu comigo. O assalto relâmpago, a pessoa fica tão impressionada consigo mesmo. Assim será também na semelhança da volta do Filho de Deus, Jesus Cristo, o que está à destra de Deus vivo. Quando ele voltar, o mundo vai ser tão pego de surpresa que estarão ocupados os seus tempos na novela, no futebol, na música, na cachaça, no sexo, no rock and roll, no funk, no gospel, onde quer que seja. Vão estar todos desapercebidos, gritando Corinthians, gritando Flamengo, gritando São Paulo. Estarão todos desapercebidos. Mas o momento da trombeta de Deus vai soar, e a ordem aos seus anjos será dada. E a Bíblia diz lá em Mateus 24, versículo 27, que assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. E a Bíblia diz, vigiai, pois não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Jesus Cristo nunca mais põe o pé nessa terra. Jesus vai voltar. Quer o homem aceitar ou quer o homem não aceitar, mas ele vai voltar para buscar uma igreja que se purificou diariamente, que se afastou totalmente do mal, porque o pecado, ele tenta sucumbir à vida do homem. O pecado tenta colocar os planos de Deus em falha, mas não consegue. Aquele que tem a marca do sangue do Cordeiro, porque eles são protegidos pela mão poderosa do Senhor dos Exércitos. Assim como eu fui com meu servo Moisés no deserto inteiro, serei com aquele que teme ao meu nome. A promessa de Deus é verdadeira e fiel. Mas aqueles que negam ao nome de Jesus nesta vida diante dos homens, ele também o negará quando ele estiver lá diante do seu Pai e dos seus santos anjos. Todo aquele que nega Jesus nessa vida, o mesmo Jesus o negará quando ele estiver diante do seu Pai. O homem nega Jesus com uma cachaça, com uma bituca de cigarro, com pouco dinheiro. Negam a Jesus. Judas Iscariotes, pouco falado pelo povo, mas esse negou Jesus por 30 moedas de prata. E quando ele viu que uma grande besteira ele havia cometido, ele foi lá ao templo, diante do sinédrio, devolver aquelas 30 moedas de prata que ele quis para entregar um inocente, para colocar a vida de um homem justo em morte. E quando ele chegou diante dos príncipes sacerdotes, ele falou:
vi que eu pequei contra sangue inocente. Este homem não tinha nenhuma culpa. Mas os fariseus, aqueles homens, anciões, aqueles principais, eles falaram que que importa a nós? O problema é seu. Foi você que o traiu. E ele pegou as moedas e jogou dentro do templo. E aqueles homens que conheceram todo aquilo que havia falado, tudo que está escrito nas escrituras, aí eles falaram: pega este dinheiro e compra um campo, compra uma terra, conhecido como o campo minado, campo de sangue. Mas Judas Iscariotes, ele chorou. A Bíblia diz que ele chorou, mas ele foi ao seu destino. Aquilo que estava escrito pela boca dos profetas, que o homem iria trair o filho do homem. E ai daquele homem que traísse o filho do homem, melhor lhe fora não ter nascido. Ai daqueles que traem Jesus, melhor lhes fora não ter nascido. Traz Jesus por causa de futebol, traz Jesus por causa de amante, traz Jesus por causa de mulher, traz Jesus por causa de tudo que há neste mundo. E a Bíblia diz: não ameis o mundo e nem o que há no mundo, porque o que há no mundo passa, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Estão negando o nome de Jesus por pouca coisa, coisas mínimas que não faz sentido. O ser humano está cada vez mais negando o nome do unigênito do Pai. Judas Iscariotes pagou uma alta consequência daquilo que ele mesmo ingeriu no seu coração, porque a Bíblia diz que Satanás entrou no coração de Judas Iscariotes e colocou o desejo da traição. A traição é terrível, a inveja é terrível. O homem que cai na besteira de trair o Filho de Deus por causa de um amante, por causa de um adultério, por causa da prostituição, por causa da maconha, por causa do cigarro, por causa da bebida, ai desse homem, porque Deus não terá por inocente o pecador. Está escrito lá em Ezequiel que a alma que pecar, essa morrerá. Mas a alma que se arrepender e praticar a justiça, os estatutos, os juízos e os mandamentos do Senhor, esta viverá. Lá em Amós está escrito que o justo viverá da fé. Em Abacuque também está escrito: o justo viverá da fé. Mas quem não é justo só comete injustiça, impiedade, impurezas, imoralidades. O homem devasso cada vez mais se torna soberbo. O homem presunçoso não conhece a Deus, não conhece quando Deus se pronuncia, não conhece quando Deus está falando, não consegue entender que a voz do Senhor o chama. E a Bíblia diz lá em Isaías capítulo 1 versículo 3 que o boi conhece o seu dono, o jumento conhece a manjedoura do seu dono, mas o meu povo não tem conhecimento. Israel não me entende. O povo não conhece quando Deus está falando. Até o boi, até o jumento conhece a voz do seu dono e sabe aonde é o lugar aonde ele vai se alimentar, como o seu dono o ensinou. Quando meu pai era vivo, muitas vezes eu presenciei quando ele ia alimentar o seu jumento, ele colocava sal e ele estava lá alimentando-se com pasto, e ele saía de lá e vinha comer lá naquele cantinho que meu pai reservara para aquele animal. E ele vinha na obediência, e meu pai chamava e ele vinha. Isso é o cumprimento da palavra de Deus. Como eu não conhecia, eu entendia